Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Deus seja louvado pela vida da igreja. Deus seja louvado pelo dia, por essa noite abençoada e por estarmos aqui na casa de Deus. Abra sua Bíblia comigo, livro de Êxodo, capítulo 17. Livro de Êxodo, capítulo 17. Glória a Deus. Como o pastor Silas falou pela manhã, pastor Reuel, nosso vice-presidente, pediu para que eu trouxesse a palavra hoje à igreja. Em comum acordo, aceitamos. Estamos aqui. Vamos ver o que Deus tem para nós na palavra de hoje. Amém. Glória a Deus. Todos encontraram? Assim diz a Bíblia. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Sendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizestes subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor no meio de nós ou não? Podeis assentar. Aleluia. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, os tempos mudaram, mas parece que nós temos, às vezes, ou na maioria das vezes, o mesmo sentimento do povo de Israel. Basta vir uma luta, basta chegar uma provação, passamos a questionar a Deus, passamos até muitas das vezes limitar a Deus. Quando não, murmuramos, quando não, reclamamos e até ofendemos a Deus em palavras, em atitudes, em gestos. Pelo avanço da ciência, da tecnologia, nós achamos que Deus tem que provar a sua existência, o seu poder para conosco, do nosso jeito, da nossa maneira de entender as coisas, de ver, de compreender as coisas. Ele tem que mostrar a sua fidelidade, tem que mostrar a sua existência, tem que mostrar o seu poder. A toda hora, Ele dá evidência do seu poder, do seu amor para conosco, mas o problema é que nós queremos do nosso jeito, da nossa maneira, na nossa hora. E a partir do entendimento da palavra lida na noite de hoje, nós vemos o povo de Deus, o povo de Israel, na sua peregrinação, na sua jornada, desde o Egito, indo para Canaã. E essa aqui é a terceira prova
que Deus faz para com o seu povo. Eles tinham vencido as pragas no Egito, eles tinham passado pelo Mar Vermelho, Deus se manteve fiel, se manteve justo às suas promessas, ao pacto, à aliança que tinha feito. Sem falar e detalhar aqui a passagem por Mara, lá eles encontraram água, a água amarga, mas Deus, por misericórdia, fez o milagre tornando a água doce para o povo beber. E aqui nós encontramos o povo questionando mais uma vez. Olha que eu falei, Deus agiu nas pragas do Egito, Deus agiu abrindo o Mar Vermelho, abrindo um caminho para o povo passar a pé enxuto. E aqui eles estão questionando mais uma vez a existência de Deus, a presença de Deus, a grandeza do Deus que eles serviam. Eles reclamaram ou reclamaram que não tinham comida, e Deus fez aparecer comida. Deus fez cair o maná do céu. Deus providenciou carne através das cordonizes, sustentando, alimentando o seu povo. Agora, o povo está em Refidim. Nós lemos o texto. Um lugar de descanso. Se é lugar de descanso, deveria ter tudo o que o povo precisasse. Deveria ter tudo o que o povo necessitasse para estar ali. Mas a Bíblia diz que ali não tinha água para o povo beber. E mais uma vez o povo começa a reclamar. E quem estuda a palavra, ou se apropria de escritos de estudiosos, vai ver que as palavras, quando eles contenderam com Moisés e com Deus, elas são mais agressivas, são mais fortes. O povo estava revoltado contra Deus. Diferente das outras vezes, eles estavam questionando a providência de Deus. E como diz a palavra, o motivo da nossa alegria como cristãos, como servos de Deus, deveria ser quando nós padecêssemos dificuldade, necessidade, privações, provações, e não é assim. Nós temos a provação como uma tentação de Deus para conosco, como Deus avaliando a nossa fé somente, a nossa convicção nele. Provação não é para acharmos que Deus está em dívida conosco. Provação não é para achar que Ele deve alguma coisa para mim ou para você. Provação é para Ele ser exaltado, glorificado na sua grandeza, no escape, no livramento, na providência, na provisão, até mesmo na restituição. Às vezes, ou sempre, ou na maioria das vezes, nós achamos que Ele tem essa obrigação de responder, até de restituir. E o povo de Israel já tinha passado por duas experiências fortes, terríveis de provação. E eles viram, presenciaram, sentiram, participaram, viram a olho nu a grandeza de Deus, o poder de Deus, e ainda assim reclamaram, e ainda assim contenderam contra Deus, tentaram a Deus, contenderam contra o líder do povo de Deus. Eles deveriam ter aprendido que Deus sabe o que faz. Eles deveriam ter aprendido que Deus é soberano nas suas decisões. Eles deveriam ter aprendido que Deus estava no controle de todas as coisas. E é assim que nós devemos nos portar, irmãos, mediante a luta, mediante a provação. Não murmurar, não reclamar, mas aceitar os desígnios de Deus, o caminhar de Deus na nossa vida, o trabalhar de Deus na nossa vida.
É dolorido? É. É difícil? É. Somos limitados, somos de carne e osso, somos sujeitos à falha, ao pecado, até murmurar, até reclamar contra Deus. Mas temos que nos lembrar das promessas de Deus, do pacto de Deus com o seu povo, não só Israel, mas nós somos o povo de Deus dessa geração, dessa época. Aleluia! Precisamos confiar mais em Deus, depositar mais a nossa fé, a nossa confiança nele. Sejamos mais gratos, pois ele tem sido conosco. Ele tem sido conosco. Ele tem sido conosco. Olha a vida que você tinha antes e olha a vida que você tem hoje. Olha o que ele fez na tua vida. Olha a transformação. Olha a regeneração pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Deus estava cumprindo a sua promessa para com seu povo. Deus estava se mantendo fiel e o povo não compreendia. Deus estava cumprindo a promessa com Abraão, com Isaac e com Jacó. O problema era que o povo não queria as promessas dos pais. O povo não queria a promessa dos antepassados ou para os antepassados. Eles queriam uma promessa nova. Quantas vezes, irmãos, nós esquecemos de profecias de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 15 anos atrás. Nós queremos uma profecia nova. Nós queremos uma palavra nova. Nós queremos coisa nova todo dia. E esquecemos das promessas de Deus, do pacto da aliança que Deus fez na sua palavra para com o seu povo e alcança nós nesse tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus nunca prometeu um caminho fácil. Deus nunca prometeu um caminho fácil, mas Ele prometeu estar conosco na nossa luta, na nossa aflição, no nosso dia a dia. Ele prometeu estar conosco para nos dar vitória. Parece que nós estamos diante de um tribunal. Parece que nós estamos diante de um julgamento. Quando você lê o versículo 2, você vê a primeira acusação. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Eles achavam que tinha que ser do jeito deles, da maneira deles. A segunda acusação: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede aqui? Estavam acusando Moisés, o líder, o mediador entre Deus e o povo. Eles estão dizendo que Deus os havia tirado do Egito para morrer, eles, os filhos e o rebanho. Estavam negando a proteção de Deus, estavam negando a presença de Deus com eles durante todo esse tempo. E a terceira acusação vem no versículo 7. O Senhor está no nosso meio ou não? Mais uma vez eles duvidam da presença de Deus guiando o seu povo. De dia, o que guiava o povo? A nuvem. Durante a noite, uma coluna de fogo. A presença do Todo-Poderoso, real, guiando o povo. E eles questionando aqui: será que o Senhor está conosco ou não? Qual tem sido o teu questionamento? Qual tem sido o teu questionamento para com Deus? Que tipo de palavra você tem dirigido a Deus? Que tipo de oração que você tem feito a Deus? Mediante a luta, mediante as provações que te aparecem no dia a dia. Olha, eles estavam vendo Deus agindo em todo o tempo.
o maná, a comida, a nuvem, a coluna de fogo, os livramentos, a proteção. E nós, irmãos? E nós? Temos pão todo dia na mesa. Temos roupa, temos calçado. Temos a igreja para vir cultuar ao Senhor. Temos a palavra. E nós? E nós? Nós às vezes esquecemos, eu volto a repetir essa fala. Às vezes nós esquecemos e questionamos: será que Deus está comigo? Eu duvido que você nunca falou, quando te veio uma provação, uma luta, e você não questionou: Senhor, por que comigo? Por que essa provação? Por que essa luta? Por que essa adversidade? Duvido que você nunca questionou a Deus. Mas nós questionamos. E ao questionar dessa maneira, nós ofendemos a Deus, nós entristecemos a Deus, porque Ele tem se mantido fiel na sua palavra. E o que na verdade está faltando para mim e para você ou para todos nós, que um dia já falamos essas palavras, é confiar inteiramente nele. O povo de Israel acusavam a Deus de quebrar aliança, de quebrar pacto, de quebrar compromisso. Julgavam a Deus, estavam fazendo na verdade um teste. Se ele cumpriria o que prometeu, se ele realmente era o que disse aos antepassados, ao que disse na palavra. Aí você vai ver, Missã é lugar de teste, Meribá é lugar de conflito, porque ali eles testaram a Deus, se realmente Deus era bom para com seu povo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos 25, versículos 6 a 8. Salmos 95, versículos 6 a 8. Olha o que diz o salmista, se reportando a essa passagem a qual estamos refletindo nessa noite. Salmos 95, 6 a 8. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, e como no dia da tentação do deserto. Você vai lá para Hebreus capítulo 3, versículo 3 a 8, tem a mesma expressão: não endureçais o vosso coração, como em Meribá. É a confirmação de entristecer a Deus com palavra, com dúvida, se Deus está ou não conosco, se vai fazer ou não vai fazer, se vai cumprir ou não vai cumprir. Deus não é homem para falhar na sua palavra. Deus não é homem para se arrepender daquilo que prometeu ao seu povo no passado e a nós através da palavra e através de mensagem. No verso 4 do capítulo 17, Moisés, ele clama ao Senhor: que farei a esse povo? Daqui a pouco eles vão me apedrejar. Senhor, o que eu faço com o povo? Eles julgavam a Deus, mas queriam matar o líder. Julgavam a Deus, contendiam contra Deus, mas envolvendo a liderança. E aí Moisés entende que a revolta era com ele também, indiretamente, mas a revolta maior era contra Deus. E ele diz ao povo: por que tentais ao Senhor? E isso é muito comum nos nossos dias, somos tentados a isso. Pessoas que estão inconformadas com o agir de Deus, questionam até a liderança, querendo achar um culpado.
A solução não está em achar um culpado. A solução está em buscar a Deus, em servir a Deus, em buscar a sua palavra e nela receber a orientação para continuar a sua caminhada de fé, a sua caminhada cristã. Não somos juízes. Quem é juiz é Deus. Juiz é Deus. Se há um que pode julgar, é Deus. Qual é a sua insatisfação com Deus? Talvez coisas do passado. Talvez coisas de agora, coisas do presente, que estão acontecendo na sua vida de fé. O que tem afastado você de ter a comunhão que você tinha antes? De ser avivado como era antes? De ler a palavra como lia antes? De se participar dos cultos como participava antes? A ponto de quase não perder nenhum culto, nenhuma campanha, nenhum desafio, de buscar mais a Deus, de servi-lo melhor, de adorá-lo e de compartilhar a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, a sua justiça. O que está faltando? Aonde está a falha? Aonde está o erro? Em Deus? Na liderança? Por que queremos achar um culpado? Somos responsáveis pela nossa vida de fé, a nossa vida cristã. Depende de mim, depende de você querer buscar a Deus e servi-lo de todo o coração. Qual é a injustiça que você quer cobrar de Deus? Qual injustiça que ele cometeu? Agora olha como Deus é tremendo. As histórias se repetem. Olha como Deus é tremendo, olha como Deus responde. Olha o que Deus faz. Deus entra com uma ação. Mesmo o povo reclamando, mesmo o povo contendendo contra o líder e contra Deus, contra ele próprio, olha o que ele faz. O juiz de toda a terra não se cansa em estender a sua misericórdia para ajudar, para socorrer, para trazer providência. O versículo 5, então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Deus poderia ter aniquilado todo o povo. Deus poderia ter dado fim a todo o povo, mas Deus não pensa como nós. Deus não tem a vingança que nós temos. Alguns irmãos se acham até no direito de pedir vingança em oração. E esquecemos que Deus é misericordioso. Esquecemos que Deus é longânimo. Tem pessoas que questionam: por que Deus não trata? Por que Deus não age? Por que Deus não cobra? Irmão, deixa com Deus. Ele é dono da obra. Ele tem o controle de todas as coisas. Na hora que for para agir, Ele vai agir. Na hora que for para arrancar, Ele vai arrancar. Na hora que for para tratar, Ele vai tratar. Deixa com Deus. Não queira ser conselheiro dele. Aracauria Surya Mandaraha. Norondiria Surya Mandaraha. Deus entra em ação através de Moisés. É através do líder. Porque Deus não cabe nos nossos pensamentos. Deus não cabe na nossa ciência. Deus não cabe na nossa filosofia.
É a nossa ciência, a nossa filosofia, a nossa forma de pensar, o que temos, o que somos, tudo isso é que tem que encaixar nele. Porque ele sabe o que é melhor para mim e para você. Não temos razão perante Deus. Vou repetir, não temos razão perante Deus. Não temos razão perante Deus. Nascemos com um coração pecador. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. O problema pode estar na nossa visão, na nossa compreensão. A nossa visão fica cega. O nosso pensamento fica limitado, a nossa compreensão em relação a Deus, do que Ele pode fazer. E aí nós passamos a julgar, passamos a questionar. E aí Moisés fica acuado. Moisés fica desesperado, fica acuado, naturalmente. Mas Deus vai protegê-lo. E Deus diz para Moisés: passa diante do povo, pega alguns dos anciãos, porque com eles está a experiência, e eles vão ser por testemunha do povo. Toma a vara, essa mesma com que você feriu as águas e elas se tornaram em sangue. Vai uma das rochas, uma rocha específica, aonde ele mesmo já tinha se apresentado a Moisés. E ali estarei diante de ti sobre a rocha, e ferirás a rocha, e sairá água de todo, para todo o povo beber. Esse é o nosso Deus. É um Deus que deixa de lado a murmuração, a palavra que entristece o coração dele. Estende a sua mão para socorrer, para trazer providência, para trazer livramento, para trazer aquilo que eu e você necessitamos, para dar continuidade à nossa vida de fé, à nossa vida cristã. Salmos 78, versículo 10 a 16. Assim diz a palavra: não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que ele lhes fizera ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou com uma nuvem, e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber como de grande abismo. Fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos, que faz brotar água da rocha, que separa as águas do Mar Vermelho para honrar a palavra dEle, para cumprir a palavra e a promessa dEle. Aqui está o salmista lembrando a fidelidade de Deus, a salvação de Deus para com o povo Israel. Pela ação de Moisés, Deus estava provando que era Deus. As acusações não tinham sentido nenhum, porque agora Moisés iria tocar a rocha e dela iria sair água para o povo beber. Bastasse ele ferir a rocha com a vara que estava em suas mãos. Mais uma vez Deus mostra que vai suprir, que se importa com o seu povo, que ama o seu povo, que tem compaixão do seu povo, que o teme, que o serve, mesmo que por um momento venha ter a sua fé abalada, mas ele continua investindo o seu amor, a sua misericórdia.
O apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E beberam todos da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Paulo está declarando e reconhecendo que a pedra era Cristo, e dela brota a água da vida. Aleluia! Que sacia a sede do pecador, daquele que precisa beber da água pela aflição, pela angústia da sua alma. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Em toda a palavra, em todas as passagens, nós vamos ver nas entrelinhas a figura do Messias, a figura do Cristo vivo. Paulo reconhece a pedra era Cristo. A experiência do povo de Israel se reporta mais uma vez na nossa vida, no tempo em que nós estamos vivendo. Cristo foi ferido para que nós tivéssemos vida. Cristo foi ferido para que a nossa sede fosse saciada. Cristo foi ferido para que tivesse escape. A cruz era para mim, a cruz era para você, e Ele escolheu a cruz no nosso lugar. Ele verteu sangue na cruz em nosso lugar, para hoje estar aqui no nosso meio, para através dessa palavra lembrar o pacto, a aliança, lembrar que Ele continua sendo a pedra, e dela sai água, dela sai vida, sai salvação, libertação, sai regeneração, restituição, vida e vida em abundância. Lembra da tentação do deserto? O diabo tentou a Jesus: te joga daqui, o teu pai vai enviar os anjos para que te salve, para que te ampare. Jesus repreendeu. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Jesus dá exemplo de não tentar. Aleluia. Aleluia. Jesus se submeteu e confiou na palavra do Pai. Ele estava agarrado, ele estava confiante na palavra. Cristo, maior que Moisés, foi acusado, foi culpado, foi julgado, foi crucificado, recebeu pregos nas mãos e nos pés, uma lança no seu lado, uma coroa de espinho, para manter a palavra da promessa, da fidelidade. Aleluia. Em Jesus Cristo, o povo de Israel fez o que queria fazer com Moisés. Em Jesus Cristo, o povo de Israel fez o que queria ter feito com Moisés. Colocou Jesus na cruz. O povo fez com Jesus, o povo de Israel fez com Jesus o que o povo dessa época de Êxodo 17 queria fazer: colocar Deus na cruz, porque é um só, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mataram o verbo da vida, a verdade, pregaram a vida na cruz. O inocente se tornou culpado, mas o ato de matar o mediador deu vida para mim, deu vida para você. O ato de colocar o mediador entre Deus e o homem deu vida para todos nós.
se estamos vivos, se estamos aqui nessa noite, se conhecemos a palavra, se queremos alcançar o céu pela sua graça e misericórdia, é porque Ele verteu sangue na cruz.